Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Larissa e nesse vídeo faremos as correções das atividades da nossa semana. Tá bom? Vamos dar início no livro didático de língua portuguesa, lá na página 147 do livro. Nessa página estudamos a diferença da língua falada, aquelas que utilizamos oralmente para se comunicar com alguém, com a língua escrita, quando utilizamos a escrita para se comunicar, para se expressar. E esse exemplo, essa expressão e exemplo usado aqui pelo livro, ó, d'água, na água, nada mais é do que quando escrevemos, né, de água e na água. Então, ficou a junção de dois sons, ó, d'água e nágua. E esse exemplo, aqui embaixo também temos, nada mais é do que a representação da fala na escrita, tá bom? E esse sinal que utilizamos, que faz a junção dos dois sons, é chamado de apóstrofo. Esse sinalzinho lá em cima do D e em cima do N, chamado de apóstrofo. Lá embaixo temos uma perguntinha. Que diferença existe entre essas expressões na fala e na escrita? Ou seja, era medo de água, depois ficou medo d'água. Então, qual foi a diferença? Tá bom? Então, de acordo com o livro, com o apóstrofo, que é esse sinalzinho aqui, junta-se os dois sons num só, ou seja, junta-se o som. Na escrita, a vogal dos termos de água, não é? Ó, de água, na água, desaparece e o apóstrofo ocupa esse lugar. Então, essa foi a diferença entre, por exemplo, medo de água, medo d'água, né? Então, utilizou-se o apóstrofo e usou a junção dos dois sons. Avançando para a próxima página, 148. Aqui temos a atividade 3 e 4. Nas duas temos tirinhas, que era para ler com atenção, interpretar e fazer as atividades. Então, vamos para as respostas. Atividade A da 2. Por que Chico Bento oferece doces a Rosinha? Porque ele entendeu que Rosinha havia dito que ele gostava de doces. Na verdade, ela tinha falado doce ou de você, né? Que ela gostava dele, mas ele entendeu doces. B. Releia o último quadrinho. Que junção de palavras indica a confusão de Chico Bento? A junção de você para doce, né? Então, houve essa junção. Olha aqui o sinalzinho do apóstrofo. Então, foi isso que confundiu a cabeça de Chico. Na atividade C, que palavras essa expressão substitui? Então, de você. Aqui no livro está de mais você. Então, muitas vezes juntamos palavras mesmo sem apóstrofo, tá bom? Aqui temos aqui a atividade 3, mais uma tirinha do menino maluquinho. Depois, lá embaixo, as questões A e B. Na pergunta para o maluquinho, o que o tornava o Natal de antigamente mais bonito? Então, a resposta correta da interpretação, o fato do Papai Noel ser mais novo. B. A palavra usada por maluquinho representa a junção de quais palavras? Ele fala né no último quadrinho, é a junção de não é? Então, essa é a nossa resposta correta, né? Junção de não é. Página 149, também temos aqui mais duas atividades, né? A 4 e a 5 com tirinhas. E na atividade 4, pede para vocês procurarem na tirinha palavras que foram reduzidas. Então, essas são pra, né, que significa para, e tá, que significa está. Depois, na atividade 5, temos mais aqui uma tirinha de Calvin e as interpretações. Na pergunta, ser contemplativo é poder ficar apenas olhando, apreciando. Essa ideia vale para Calvin? Então, de acordo com a tirinha, não. Então, nossa resposta correta é não, porque ele não para quieto na pescaria. Na atividade B, pede para transcrever, ó, transcreva a expressão usada pelo tigre, e que apresenta a junção de duas palavras. Então, qual foi essa expressão, né? Que palavras foram juntadas? Vambora! Que significa o quê? Vamos embora. E aqui no final temos uma dica, na fala é comum reduzir palavras. Aqui na página 150 de língua portuguesa, temos a atividade 6, 7, que é o finalzinho das atividades que estamos estudando, que é da língua falada e a língua escrita. Na atividade 6 era para vocês fazerem uma lista de palavras reduzidas que vocês conhecem, que vocês usam no dia a dia. Então, temos aqui a sugestão, né? Tô, dia estou, tá, dia está, tão, tamos, né, pra, pro. Pode deixar, belê, mina
e etc. Entre outras coisas, são algumas sugestões que vocês poderiam ter colocado aí. E na atividade 7 fala sobre essa expressão, tibum. E o que essa expressão representa, né? Então, nossa resposta é correta, o barulho, né? O som do sapo caindo na água. E no finalzinho dessa página foi falado o quê? Sobre o verbo, né? Os tempos verbais também, um jeito de marcar o tempo. Aí o livro pediu para reler esse trecho do sapo com medo d'água e depois tem um quadro dizendo as palavras destacadas, indicações dos personagens, ou seja, os verbos. Quais são? Agarrou, levou, judiaram, fartaram, resolveram e haviam. Percebe-se que todos esses verbos estão o quê? No passado, pois já aconteceu, que é a nossa resposta da 2. Mas vamos aqui fazer a 1 ainda. Aqui pede, grife no trecho as palavras ou expressões que os verbos em destaque estão se referindo, né? Então, eu já tinha deixado esse quadro para vocês, mas agora eu vou colocar aqui de acordo com a resposta, tá bom? Do livro. Então, os primeiros 2 verbos, agarrou e levou, referem-se ao homem. Quem agarrou, quem levou o sapo para os meninos foi o homem. Então, grifem o homem. Depois temos judiaram, fartaram, resolveram e haviam. Refere-se a quem judiaram do sapo, quem se fartaram do sapo, né? Quem resolveram matar o sapo e quem como haviam de fazer, quem resolveu como que havia de fazer com o sapo. Então, tudo isso foram os meninos, por isso que homem e meninos estão grifados aqui no trecho. E na atividade 2, pergunta se esse trecho e os verbos utilizados também refere-se, aí tem 3 opções, a algo que ainda vai acontecer, ou seja, futuro, não. Segunda opção, algo que já aconteceu, sim, os verbos estão no passado. Então, é muito importante aprender os verbos para na hora de escrever, não escrever o tempo verbal errado, tá bom? Escrever corretamente. E a última opção, algo que está acontecendo. O que é algo que está acontecendo? Que está no presente. Então, não está acontecendo agora, é algo que já aconteceu e virou uma história. Então, a segunda alternativa, a alternativa do meio, é correta. Depois temos a atividade 3, ligue o tempo à expressão indicada. Então, presente. Presente, qual das 3 frases? Presente refere-se a algo que está acontecendo. A frase do meio, então vocês podem ligar presente a algo que está acontecendo. Passado, o que é um passado? Liga passado na última frase, algo que já aconteceu. E ligar futuro na primeira frase, o que é um futuro? Algo que ainda vai acontecer. Assim finalizamos as explicações de língua portuguesa, vamos então para a matemática. Aqui na página 132, início de capítulo 5, mais números, onde vai dar a introdução sobre a unidade de milhar. Então, até aqui já aprendemos o que é a unidade, a dezena, que tem 2 algarismos, centena, que são números com 3 algarismos, e a unidade de milhar, que são números com 4 algarismos, por exemplo, o 1000. Aqui teve uma situação problema, né, onde haviam caixas com 100 lápis em cada caixa, e embaixo temos algumas questões. A primeira questão, lá embaixo, fala que o grupo de funcionários dessa fábrica organizaram as caixas em grupos de 10 caixas. Então, temos aqui, ó, acompanha com o cursor, um grupo com 10 caixas, esse grupo aqui do meio com 10 caixas, e o primeiro está faltando uma caixa, correto? E aí, depois vem a perguntinha, ó, no grupo de caixas que ainda não está completo, que é esse primeiro, há quantos lados? Então, vocês deveriam o quê? De contar de 100 em 100. Então, vamos lá. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. A nossa resposta correta é 900 lápis. Depois temos a segunda perguntinha. Ela fala que quando for colocado a última caixa que falta, está até aqui na rampa, não, vai ficar quantos lápis no total? Então, aqui vai ficar o quê? 900 mais 100, 1000, que é a nossa primeira número da unidade de milhar. Depois tem mais uma segunda perguntinha na mesma questão. Ó. Quantos lápis estarão prontos para transporte? Aqui já fala no total. Então, se cada grupinho tem 1000, vamos contar de 1000 em 1000. Então, 1000, 2000, 3000. Por isso que a nossa resposta correta dessa questão é 1000 lápis e depois 3000 lápis. Nessa página, próxima página 133, vai dar continuidade. Olha o tema, o milhar. Então, vamos para a atividade 1. Então, havia 999 mudas, foi acrescentado mais uma e ficou quanto? Então, preencha as lacunas de acordo com o que está aqui na resposta do livro, tá bom? A primeira lacuna, 999 mais 1, que é uma unidade, igual a 1000. Terão sido plantadas 1000 mudas. A outra perguntinha era pessoal, então vamos para a questão 2.
Aqui temos o material dourado representando algum número. Lembrando que as placas representam centena, as barras dezenas, os cubinhos unidade. Então, que número que está representando aqui? 999. Então, de acordo com isso, vamos respondendo aqui as questões abaixo. Lembrando que o enunciado da B pediu para colocarmos mais o cubinho. Se era 99 mais um cubinho que representa uma unidade, dá o quê? 1000. Tá bom? Então, de acordo com isso, precisa fazer algumas trocas. Temos aqui 3 tópicos. Vamos para o primeiro tópico. E aqui fala, trocamos 10 cubinhos por uma barra, porque 10 cubinhos não é igual a 10. E uma barra também não é igual a 10. Para que ficar com tantos cubinhos se eu posso trocar por uma barra? Então, trocamos 10 cubinhos por uma barra. E depois, totalizando quantas barras? 10 agora. Por quê? Porque tínhamos 9 barras. Com a troca do 10 cubinhos por uma barra, 9 mais 1, 10. Então, vai ficar 10 barras. Segundo tópico, depois trocamos as barras pelas placas. Então, havíamos o quê? 10 barras. Então, coloca aí, trocamos 10 barras, que aqui ficou, por uma placa. Por quê? Se a gente contar cada barra de 10 em 10, vai dar 100. Ó, a primeira, 10, que não está aqui, mas formamos, depois 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, 10 barras significa 100 unidades, né? Ou uma centena, que seria uma placa. Então, se trocarmos essas 10 barras por uma placa, quantas placas vai ficar no total? Não eram 9? Acrescentando mais uma, ficarão 10 placas. Por isso que está aqui, totalizando 10 placas no segundo tópico. Depois temos o terceiro tópico. Trocamos, então, as 10 placas que vai ficar de 100 em 100. Vai dar quanto? A primeira que fomos trocada, 100. E vamos contar o restante. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então, no terceiro tópico vai ficar, trocamos 10 placas por um cubo, esse maiorzão que está aqui, grande, que representa 1000 unidades. Então, essas são as respostas corretas. Depois, temos a página 134, onde na atividade 3, representa o 1000 aqui no quadro de valor posicional. Vejam onde o número 1 está na posição do quê? Da unidade de milhar. E o 0 completando as outras casas, tá bom? Então, preenchendo a lacuna, podemos escrever uma unidade de milhar ou 10 centenas. Ou seja, se fosse um material dourado como acabamos de ver, seria o quê? 10 placas. Não é igual a 1000? Não contamos de 100 em 100? 10 vezes e não deu 1000? Ou 100 dezenas, que seriam o quê? Que no caso, se fosse material dourado, 100 barras. E por último, ou 1000 unidades. Por exemplo, 1000 cubinhos de material dourado pequenininho, então daria também uma unidade de milhar. Na atividade 4, é uma sequência numérica de 100 em 100. Então, ficou 0, 100 no primeiro quadro, 200 no segundo quadro, 300 no próximo, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e por último, que já está completado, 1000. Na atividade 5 tem aqui algumas adições. Todas as respostas delas tinham que dar 1000. Então, como ficou? A, 300 mais quantos que daria 1000? 700. B, 400 mais 400, que já está aqui, 800. Mais quantos para dar 1000? 200, então respondo na lacuna. 500 mais quantos para dar 1000? Só tenho 500. Falta quantos para 1000? Mais 500. Letra D, 600 mais quantos? Mais 400 que dá 1000. Aqui a nossa resposta é o quê? 0, porque 600 mais 400 já dá 1000. Então, nossa resposta da D é 0. Tá bom? E, 900, já tenho 900. Para 1000, falta quantos? 100. Tá bom? 100. F, temos aqui 100 mais 100. Então, já temos 200. Para 1000, falta quantos? 800. G, 300 mais 300 dá 600. Falta quantos para dar 1000? 400. E H, já temos 1000. Falta quantos para 1000? Nada. Então, nossa resposta é 0. E na atividade 6, que eu já havia deixado para vocês no vídeo de explicação da semana, como representamos o 1000, a unidade de milhar, 1000 no ábaco. Então, colocamos uma argolinha apenas na parte da unidade de milhar. Tá? Assim finalizamos as explicações de matemática. Vamos, então, para as explicações de história. Correções, né? Na verdade, página 114 de história. Temos aqui o texto.
o trabalho indígena. Vocês leram o texto, fizeram a leitura de imagem, depois tem novamente mais um texto, trabalhar respeitando a natureza. Por quê? Porque eles vivem da natureza, né? Eles vivem da natureza. Então, se eles retiram tudo da natureza, eles respeitam a natureza? Será que eles desmatam? Eles poluem? Não. Então, todos esses recursos que eles tiram da natureza de forma sustentável, como diz no texto. Para quem leu sabe. Lá embaixo tem uma perguntinha. Explique por que os indígenas não cultivam suas roças sempre no mesmo local. Então, de acordo com o texto, a resposta correta é porque eles se preocupam com a preservação da natureza. É importante que o solo cultivado tenha tempo para se recuperar e novas árvores possam crescer. E na página 115 foi falado sobre os direitos indígenas. E esse direito é válido pela Constituição brasileira, ou seja, há leis que protegem os direitos dos indígenas. E na atividade 1 dessa página temos o depoimento de Fernanda Caigangue. E de acordo com esse depoimento, vamos responder as questões A e B. A pergunta: explica o significado da expressão destacada. Essa é a maior bandeira dos povos indígenas hoje. Então, qual que é o significado dessa maior bandeira? Então, tá assim, maior bandeira significa o ponto principal, o maior desafio, a maior causa de luta dos indígenas atualmente. Questão B, de acordo com o depoimento, qual é o maior problema enfrentado pelos indígenas brasileiros na atualidade? Então, de acordo com o depoimento, ela diz assim: a garantia da terra necessária para a sobrevivência física e cultural dos povos indígenas. Então, essas são nossas respostas corretas. Finalizando as correções de história, vamos para as correções de geografia na página 98. Vai falar sobre a agricultura. Temos aqui o texto explicando o que é a agricultura, por que ela é chamada assim, como que funciona, imagens de apoio com legenda, lá embaixo a questão 3 e 4. Questão 3. Quais produtos consumidos em seu dia a dia são produzidos pela agricultura? Então, resposta pessoal. Quais poderão ser? Então, vocês podem citar aqui arroz, feijão, alface, rúcula, agrião, tomate, cenoura, batata, abobrinha, mandioca, entre outras coisas, ou seja, o que vocês consomem na alimentação de vocês, todos esses alimentos fazem parte do quê? Da agricultura. Então, atividade 4, que tarefas são comumente realizadas no trabalho agrícola? Temos aqui a resposta da onde? Do texto. Então, quais são as tarefas do trabalho agrícola? Limpeza do terreno, preparação do solo, uso de ferramentas, plantio de sementes, cuidado com a plantação e colheita com ou sem maquinário. Então, toda essa resposta de acordo com o texto. Página 99 falou sobre o uso da água na agricultura. Temos aqui texto, mais a imagem de apoio. E a atividade 5. Relacione cada termo à frase correspondente. Tá bom? Então, o que significa irrigação? Então, nossa resposta correta: técnica que fornece água para a lavoura. Então, a frase do meio é a A. O que significa agricultura? Agricultura significa a atividade econômica que mais utiliza água, tá bom? Então, coloquem nessa última frase B. E água? C, né? A primeira frase aqui, recurso essencial para as plantas. Então, a resposta, a ordem ficou C, A e B. E na atividade 6, temos aqui um textinho, lá embaixo uma pergunta. Que cuidados os produtores rurais devem ter em momentos de crise de abastecimento público de água? Então, nossa resposta correta: os produtores rurais devem fazer o uso racional da água, empregando a irrigação de modo eficiente para evitar o desperdício. Página 100, temos o texto Cuidado com a água na agricultura. E depois uma imagem de apoio e a questão 7 e 8. 7. Que práticas agrícolas podem causar a poluição das águas de rios e das águas subterrâneas? Como isso ocorre? Então, de acordo com o texto, nossa resposta correta é uso de agrotóxicos e fertilizantes. Quando chove, a água que escoa pelo solo leva resíduos desses produtos, desses agrotóxicos, para onde? Para os rios. Além disso, ocorre a infiltração de água contaminada, que alcança o lençol freático e acaba contaminando as águas subterrâneas. Tá bom, pessoal? Atividade 8. Essa questão da 7 pode estar sendo escrita no caderno, tá bom? Porque ela é um pouco comprida. Atividade 8. Observe a charge a seguir. Fiz já a interpretação dela, no livro de explicação.
Então, vamos para as correções. Na ADA 8 pergunta qual é o problema retratado na charge. Então, a resposta correta, o impacto do uso do quê? De agrotóxico para a saúde, tanto na aplicação quanto no consumo dos alimentos que receberam esse produto. E a atividade B, quais cuidados podem ser tomados na agricultura para evitar o tipo de prática mostrado na charge? Então, o quê? Fertilizar o solo com biofertilizantes e controlar as pragas atacadas de maneira alternativa, pela coleta de plantas atacadas e pelo uso de barreiras físicas cobertas. Então, essa é uma forma de não evitar, de usar tantos agrotóxicos assim, que prejudica tanto a nossa saúde. Por quê? Porque os agrotóxicos deixam as plantas maiores, bonitas, belas, viçosas, mas causam problemas na nossa saúde por causa do impacto dos agrotóxicos. Então, o que será que vale mais a pena, né? Então, finalizamos aqui as correções de geografia. Vamos, então, para as correções de ciências na página 105. Examinando o corpo por dentro, vemos aqui exames de radiografia, ou também chamado de raio-x, onde dá para ver por dentro que os nossos órgãos internos, os nossos ossos. Aqui no finalzinho também temos um instrumento utilizado que é o estetoscópio, tá bom? Aqui no livro explica como que funciona esse aparelhinho. Depois vamos para a página 106, na atividade 1. Ela fala que na página anterior há uma foto de uma médica auscultando um paciente que acabamos de ver. Então, que sons ela está ouvindo e como você sabe? Nossa resposta correta, os sons da batida do coração, pois ela está com o estetoscópio na altura do peito. Tá bom? Nossa resposta correta. Atividade B, você já fez um exame como esse? Então, resposta pessoal, se sim ou se não. Na atividade 2, temos duas radiografias, dois exames de raio-x. Quais partes do corpo representam? Então, a primeira representa cabeça e pescoço, e a segunda representa os pés. Atividade 3, é importante realizar atividades físicas, pois elas desenvolvem e fortalecem os músculos, mantendo-os saudáveis. Conte para os colegas como que você cuida do corpo. Então, aqui era para vocês estarem escrevendo que atividade física que vocês praticam, juntamente com a atividade 4. Em uma folha avulsa, desenhe essas atividades físicas e escreva abaixo também. Então, o que era para vocês ter feito, que eu falei para vocês, no caderno de classe, desenhar as atividades físicas que vocês gostam de realizar, que vocês realizam no dia a dia de vocês e escrever quais são. E quem ainda não me enviou as fotos das atividades, por favor, me enviem, tá bom? Assim finalizamos as correções da semana. Obrigado, tá bom? Até a próxima aula e um beijo a todos.